Uma boa tarde a todos que me ouvem neste vídeo. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui no santuário com minha esposa Judete, que tem me auxiliado nas gravações e sendo parte efetiva de cada uma delas. Agradeço a Deus pela sua vida, irmã Judete. Para os que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Josias, da Igreja Cristã Nova Vida em Santa Cruz da Serra. Estou aqui gravando esse vídeo para exaltar a nossa igreja na busca, procurar o nosso Deus. Hoje é quarta-feira, um dia que normalmente estaríamos aqui cultuando o nosso Deus, mas estamos impedidos por força de lei, em realizar um culto público. Mas isso não pode nos impedir de adorarmos ao nosso Deus, de bendizer o nosso Deus. E eu quero começar esse vídeo mais uma vez louvando ao nosso Deus, declarando a grandiosidade desse Deus, declarando que devemos buscar a Ele. Vamos declarar, vamos orar. Santo e poderoso Deus, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, tudo que nós vamos fazer aqui nessa noite, oferecemos a Ti como incenso agradável, Deus. Nós começaremos a louvar. Deus, recebe a nossa adoração nessa noite, que o Senhor ajude-nos na reflexão. Dependemos de Ti, meu Senhor. Por isso nós te pedimos, ajuda-nos em nome de Jesus. Vamos declarar o louvor, o primeiro louvor. Declarar que nós cremos no poder dos joelhos que se dobram. Você que me ouve, vamos declarar. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder
Deus, nós cremos, Senhor. Aleluia, Deus. Tudo é possível ao que crê, Jesus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, Jesus. Eu creio que tudo é possível. Vamos declarar mais esse louvor. Eu creio que tudo é possível E que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. E serei mais que vencedor. em ti somente, Glória a Senhor. Deus. Somos mais que vencedores. Louvado seja o teu santo nome. Descansamos Pai. em ti, Jesus. Tudo é possível, igreja. Você que me ouve, tudo é possível aquele que crê. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê em Cristo Jesus. Nós vamos agora fazer a nossa reflexão, como nós temos feito. Eu louvo a Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Evangelho de Mateus 17. Nós vamos ler do versículo 14 ao 21, que diz a palavra de Deus. Você que está abrindo a sua Bíblia, eu vou dar um tempinho para você abrir sua Bíblia. Você que me ouve, está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, 14 a 21. Diz o seguinte, o texto sagrado: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Santo e poderoso Deus, é a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus, que o teu Santo Espírito venha nos ajudar nessa transmissão, Senhor. Fala aos corações daqueles que me ouvem, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém e amém. O texto que nós lemos agora no Evangelho de Mateus,
Se nós lermos os primeiros versículos desse capítulo 17, fala que o nosso Senhor Jesus havia ido ao monte com Pedro, Tiago e João, onde ele tinha sido transfigurado. Os primeiros capítulos o primeiro versículo, capítulo 17, diz exatamente isso, que ele tinha sido transfigurado diante dos 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, e uma voz do céu diz para eles: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, após ter esse momento da transfiguração, um momento maravilhoso, ímpar e sem igual, Jesus desce com os seus 3 discípulos, e imaginemos a decepção de Jesus, né? Porque Jesus já tinha dado aos discípulos autoridade, quando ele determinou os 12, deu autoridade para que eles expulsassem o demônio e para que orassem sobre os cegos, coxos, que eles seriam curados. Então imaginemos a decepção do nosso Senhor Jesus ao se deparar com aquela cena, né? A multidão, os escribas e os restantes dos seus discípulos, outros 9 que não tinham conseguido expulsar o demônio, né? Porque não conseguiam ter fé, como nós vemos no texto, do tamanho de um grão de mostarda. Não conseguiram expulsar o demônio. E eu quero tratar nessa breve reflexão, não é um sermão expositivo, é uma reflexão para que Deus fale no teu coração. Eu quero tratar sobre fé, como manter essa fé e, se possível for, quantificá-la. Nós vamos ver nessa noite. Então Jesus usa uma figura de linguagem, né? Um grão de mostarda, que é algo ínfimo, algo muito pequeno e quase imperceptível. Usa também uma montanha, a montanha como algo grande, de grande estabilidade, impossível de ser removido segundo os padrões e possibilidades culturais daquela época. Isso segundo o conceito humano. Para Deus nada é impossível, Ele pode remover os montes. E Jesus, ao traçar esse comparativo, não está quantificando a fé dos seus discípulos. Senão Ele poderia dizer: olha, se vocês fizerem de tal maneira, a fé de vocês vai progredir e vocês terão fé como um grão maior, talvez uma semente de abacate. Eu nem sei se naquela época havia abacate, você que me ouve. Mas seria, se Jesus quisesse quantificar a fé, seria algo assim que Ele faria. Mas no entanto não. No entanto Ele diz, Jesus está declarando a ausência de fé dos seus discípulos. Na realidade, o que estava denotando, o que Jesus estava falando, era a ausência dessa fé. E nós precisamos trabalhar isso sobre a nossa vida. O texto sagrado nunca relata, nós não encontramos no texto sagrado o nosso Senhor quantificando a fé de alguém. Quando nós olhamos lá na galeria da fé, que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vemos diversos heróis da fé, mas nós não vemos em nenhum momento ser quantificado a fé de nenhum deles. Na realidade, o que acontecia, o que nós vemos quando nós lemos o texto de Hebreu, é sendo sempre exaltado, sempre sendo falado da fé, a fé que ele tinha, a fé curou, a fé derrubou montanha, a fé fez cair reinados, a fé fechou bocas de leões, a fé fez tudo. Mas o nosso Senhor não quantifica, a palavra de Deus não quantifica a fé. Então nós precisamos interpretar isso muito bem. O que nós temos que ter realmente, igreja, é fé e sabermos em quem nós depositamos a nossa fé. Nós não podemos ficar isentos da fé, e nós temos que direcionar a nossa fé. Jesus tem que ser o canal da nossa fé. João diz, a obra de Deus consiste, lá no Evangelho de João, consiste em que nós creiamos, e para crer nós temos que ter fé naquele que nos foi enviado, Jesus Cristo. Então você que me ouve, nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos entender, nós precisamos resguardar a nossa fé, e nós precisamos canalizar a nossa fé com a direção correta. Então você que me ouve, tenha fé
mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda. Porque foi o que Jesus falou. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês serão capazes de mover os montes. Canalize a sua fé ao Deus verdadeiro. Só há um Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E hoje nós sabemos, Jesus Cristo é esse Senhor. Muitos que me ouvem têm fé, mas a fé está canalizada para onde? Está em outros deuses, talvez. Tem pessoas que colocam a sua fé em Deus. Se nós não canalizarmos a nossa fé para o Deus verdadeiro, nós podemos estar direcionando a nossa fé para o dinheiro, para a nossa saúde, para algo que caminhe nessa direção. E você que me ouve, eu tenho que dizer a você, em algum momento isso pode lhes faltar, pode falhar. Esses deuses falham, mas o Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos, não falha por nada, e para Ele não há impossível. Então você tem que canalizar a sua fé para Ele, para esse Deus. De posse da fé, não se preocupe em ter sua fé do tamanho gigantesco, se preocupe em manter a sua fé. De posse da fé no Deus verdadeiro, só há uma forma de você e eu nos mantermos dessa forma, com fé, através de uma vida disciplinada diante desse Deus. Uma disciplina espiritual, é que nós conhecemos como disciplina espiritual. Você tem que ter sua vida fundamentada na palavra de Deus, na oração. E nós vemos no texto que lemos que Jesus acrescenta mais uma: jejum. Eu quero abrir uma observação. Perguntaram a um teólogo muito conhecido, né? O que é mais importante na vida daqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo? Orar ou a palavra desse Deus? E ele respondeu essa pergunta com uma outra pergunta. Pergunte a um pássaro o que é mais importante para ele, a sua asa esquerda ou a sua asa direita? Se ele conseguirá voar com somente uma dessas asas. Então nós precisamos entender isso, igreja. Nós temos que ter nossa fé, ela canalizada para o Deus verdadeiro, é o que nós precisamos. E o que mais, pastor? Nós precisamos viver dessa maneira. Não se preocupe em ter uma super fé. A Bíblia não fala sobre super fé, a Bíblia fala em fé, que é necessário ter fé em Cristo Jesus Cristo. Amém? Os discípulos estavam num momento crítico. Era um momento crítico. Os 9, né? Porque 3 tinham subido com Jesus. Pedro, Tiago e João tinham subido com Jesus ao monte. Então eles não passaram por esse momento crítico de não conseguir expelir o demônio, não expulsar o demônio daquele jovem, né? Então eles estavam num momento crítico. Hoje nós também estamos passando por um momento crítico, vivendo um momento crítico. O momento que nós vivemos é muito crítico. Então nós precisamos, Jesus disse para eles o quê? Que eles só poderiam vencer aquela expulsão, aquela situação como? Com oração e jejum. Jesus acrescenta, há situações como essa que só jejum, só oração e jejum resolve. Então nós precisamos, nós estamos numa situação difícil, nós estamos passando um momento difícil. Então o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que seguir a palavra de Deus, nós temos que orar. Você tem orado? Nós temos que buscar na palavra, porque Jesus disse, olha, essa situação só é vencida com jejum e oração. E eu creio que a situação que nós estamos vivendo, eu creio que tudo na nossa vida é vencida com oração, palavra de Deus e acréscimo de jejum, assim como outras disciplinas espirituais. Nós precisamos, o que Jesus está confrontando nesse texto, não é o tamanho da fé. O que Jesus está enfatizando é que Ele é o Senhor, que para Ele não é impossível, que nós temos que crer nele. Então é mais importante o Deus a quem nós temos direcionado a nossa fé. Jesus disse, se ela for do tamanho de um grão, Jesus está usando uma figura de linguagem, uma metáfora. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês são capazes de
transpor montes. Então você que me ouve nessa noite, o que é que nós precisamos fazer, pastor? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus, manter a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Tenha a sua fé. Quando eu falei lá em Hebreus, não há fé maior. Ninguém diz que a fé de Moisés foi maior do que Abraão e de ninguém. A fé não. Todos falam que tinham fé. Nós precisamos ter fé. A fé canalizada por Deus verdadeiro. Aí sim, aí nós tomamos posse. E como é que nós mantemos a fé, pastor? Exatamente como nós lemos no texto. Através de uma vida de busca na palavra de Deus, em oração, temos uma vida disciplinada espiritualmente. Vamos fazer aqui um pouco, já estou caminhando para terminar, mas vamos fazer aqui uma comparação. Se você não se alimentar fisicamente, você pode passar um dia sem comer. Você vai passar o segundo dia e o negócio já fica muito difícil. No terceiro dia você já está, olha, da mesma forma é a nossa vida. A nossa fé tem que ser mantida. E é mantida como, pastor? Através da busca desse Deus, da sua palavra, oração, e ter uma vida disciplinada espiritualmente. Então você que me ouve, tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Porque só a fé, só na direção dele, é que pode mudar a minha vida e tua vida que está me ouvindo. A palavra diz que João sintetiza o seu evangelho nessa frase, né? É que nós creiamos nele que nos foi enviado. Então você precisa ter fé. Não se preocupe em aumentar a sua fé simplesmente, porque você não vai conseguir quantificar. Tenha fé, canalize para Jesus Cristo e mantenha essa fé através de uma busca, de uma vida de busca na palavra e oração. Amém? Vamos fazer isso nessa noite? Eu te incentivo a isso, você que está me ouvindo. Tenha uma busca, tenha uma vida de busca, de oração, busca na palavra de Deus e tenha disciplina espiritual na sua vida. Dedique momento para que sua fé seja consolidada, seja firmada, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em um nome de Jesus. Eu quero orar com você, antes de nós finalizarmos. Santo e poderoso Deus, acabamos de refletir na Tua palavra, Jesus. Só aumenta-nos a fé, Senhor. O pai desse menino do texto disse: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a fé daqueles que me ouvem, Senhor. Em momentos difíceis como estamos vivendo, a tendência é nós esmorecermos na fé, se não tivermos alicerçados, buscando no Senhor, Deus. Por isso eu oro, Deus, fortalece a Tua igreja, aviva a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja seja uma igreja de palavra, da Tua palavra, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que Te busca, no particular, Deus, do Seu quarto. Oh Deus, abençoa-nos, Deus. Eu oro pelos enfermos da nossa nação, Jesus. Senhor, tem misericórdia, assim como o Senhor curou esse menino, Senhor. O Senhor expulsou o demônio e o curou também fisicamente, porque o Pai diz que ele espumava. Havia também enfermidade, Jesus, enfermidade espiritual e enfermidade física na vida desse jovem, Senhor. E o Senhor o curou, Jesus. Então tem misericórdia de nós. Cura, Senhor, aqueles enfermos, Senhor, libera a Tua palavra de poder, Deus, sobre essa pandemia. Eu creio que só o Senhor é Senhor para, Senhor, inibir, parar, curar, libertar, Deus. Consola o coração daqueles que perderam entes, Deus. Oh Deus, envia o Teu consolo sobre o Brasil, sobre a nação, sobre nossa família, sobre Tua igreja. Eu oro no nome de Jesus, Pai. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa, eu Te peço, em um nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Amém e amém. O Senhor vos abençoe, rico e abundantemente.